Continuando o nosso treinamento, né? No último vídeo a gente falou sobre a atualização dos produtos através do menu compras. Vamos entrar aqui no sistema para a gente dar uma relembrada? Então vamos entrar aqui com o usuário de teste. O que a gente fez então? Nós tínhamos alguns produtos que nós cadastramos no nosso estoque, né? Aqui em produtos e serviços, vamos filtrar aqui, por exemplo, por notebook. Então eu tenho aqui esses dois itens, né? Inclusive o pendrive não está na categoria, mas a gente estava só testando. Então eu tenho aqui os dois itens que estão cadastrados. Um com 8 unidades, outro com 60. Um com 1.500, valor da venda, e outro com R$30. O que nós fizemos então? Nós fomos lá em compras, adicionamos uma compra. Vamos lá então? Vamos colocar uma compra sobre o pendrive. Comprei aqui 100 unidades, o valor da compra nos saiu a R$12. E a venda eu vou abaixar aqui para 25 então. Me gerou então o total da minha compra foi 1.200. Eu vou escolher aqui o fornecedor, né, informática, por exemplo. Vamos colocar aqui que eu vou pagar aquilo ali em duas parcelas de 600, tá? Uma para o dia 16, valor de R$600, e a outra de 600 também para o dia 16 do 5. Tudo bem. Então eu vou vir aqui em salvar. Eu vou colocar então o número aqui da fatura, por exemplo. Vamos supor que me gerou um boleto. Boleto tal. Vou salvar aqui. Então ele incluiu uma outra compra, tá, no sistema. Então a compra com código número 2. E se eu for lá no produto agora, tá, filtrar aqui por... Vamos pegar aqui a categoria notebook. O pendrive vai estar com 160. Ele tinha 60, eu incluí mais 100, então ficou 160. Ele alterou o valor da minha venda, alterou o valor da minha compra, né? Já faz isso automaticamente. E além de tudo, ele já gerou aqui no meu contas a pagar, que eu não vou falar agora, vou deixar para falar mais na frente. Ele já gerou as faturas referente àquelas parcelas. Então, olha para você ver. O fornecedor informático, no dia 16 do 4, tem que pagar a parcela 1 de 2 de R$600, tá? E a parcela 2 de 2, 600 no dia 16 do 5. Aqui eu vejo contas a pagar em forma de tabela, e aqui nessa setinha para cima, em contas a pagar, eu vejo em forma de calendário, tá bom? Mas não vamos entrar aqui em detalhes, tá? Que o foco da nossa aula de hoje vai ser sobre o cadastro de cliente e as vendas, tudo bem? Então, beleza. Então, depois disso tudo que eu fiz aqui no sistema, eu já cadastrei o meu estoque já está atualizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora cadastrar os meus clientes, né? Porque você pode fazer a venda de duas formas. Você pode fazer uma venda informando o nome do cliente, tá? Ou você pode fazer uma venda não informando nenhum cliente. Um exemplo bem claro para a gente entender isso é um supermercado. No supermercado, quando você vai fazer uma venda, você não precisa de informar o cliente, né, o nome do cliente. Você vai informar somente os itens da venda e o sistema vai calcular o valor, pronto, entra aquele dinheiro, vai entrar no seu caixa. Mas às vezes, por exemplo, dependendo do seu negócio, é interessante informar o nome do cliente para você ter um histórico. No caso, por exemplo, quando você for parcelar essa venda que você está fazendo, então é interessante. Como que a gente faz então para cadastrar um cliente? Vamos vir aqui então no menu clientes e vamos em adicionar. Então aqui a gente tem uma tela com várias informações. Lembrando que o único campo obrigatório aqui é o campo nome, tá bom? Então vamos lá então. Eu vou colocar aqui então um usuário de teste. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pôr o meu nome mesmo, Vinícius da Costa Couto. Então você pode pôr pessoa física ou pessoa jurídica, né? Vamos deixar pessoa física, CPF, CNPJ ou CNPJ, né? Aqui é o seguinte: quando você atribui algum valor neste campo, o que acontece? O sistema ele faz algumas validações. Então a primeira validação que ele vai fazer é se o CPF ou o CNPJ ele é válido. Se ele não for válido, ele vai dar essa mensagem: o CPF, CNPJ não é válido. Se você altera, vamos alterar e vamos colocar aqui um CNPJ válido, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um CNPJ de teste. CPF válido. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, 904 266 46495.
Então, ele vai verificar que esse CPF ele é válido. Então, vai dar a mensagem tudo ok. CPF ou CNPJ, ele está válido. Então, vou pôr aqui um RG qualquer. Data de nascimento. E assim, aí você preenche os campos que forem necessários, tá? O único campo obrigatório é o campo nome. Vou preencher aqui o endereço também, tá? Vamos pegar aqui o seguinte, vamos colocar assim, ó. Avenida Paulista, número... nem sei se existe, né? 734, Centro, São Paulo, Estado, São Paulo. Vamos pôr um CEP qualquer, que eu nem sei qual que é o CEP de lá. Beleza, aqui você pode informar um telefone celular, um fixo, um comercial. Você pode informar se esse celular possui ou não WhatsApp, para ter um controle. Vamos deixar aqui tem, e-mail. E aqui nesse campo observação, você coloca observações pertinentes ao cliente, que você acha necessário. Então eu vou vir aqui em salvar. Ele vai incluir o registro, né, desse cliente. E ele gerou um código para ele, que foi o código 1, tá? Que foi o primeiro cliente. À medida que você vai... então incluindo outros clientes, ele vai gerando um código, né, sequencial. Interessante é o seguinte, ele me mostra aqui o que está em aberto e o que está vencido na conta desse cliente. Então, como o cliente acabou de ser cadastrado, não tem nada em aberto, nenhuma fatura pendente e não tem nenhuma fatura vencida na conta dele. Se eu quiser pesquisar esse cliente futuramente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu clientes e pesquisar ou o nome ou o código. Se eu digitar o código dele, ele vai trazer o cliente com este código. Se eu vim aqui pesquisar algum termo do nome, por exemplo, Vinícius, ele vai me trazer todos que possuem esse termo, tá? Uma outra curiosidade é o seguinte, eu cadastrei o cliente, se eu quiser excluir o cliente, é só marcar aqui e excluir, né? Logicamente. E aqui nas informações eu vejo assim um histórico do meu cliente, eu vejo tudo que esse cliente já fez na minha empresa. Então vamos vir aqui em informações, não vai ter nada, né? Porque o cliente foi cadastrado recentemente. Então, olha aqui, ele tem aqui o código do cliente, as informações de cadastro, você pode alterar, né? E um fato interessante, olha que bacana. Como eu coloquei aqui o endereço dele, Avenida Paulista, tal, ele vai pegar a localização desse cliente no mapa. Então, olha que bacana. Ele pegou aqui o endereço dele, já traçou aqui aonde que ele está localizado, no mapa da cidade. Você pode colocar por mapa ou você pode colocar aqui por satélite, do jeito que você achar mais interessante, tá? Então isso aqui é muito bacana porque ajuda muito, por exemplo, para você fazer uma cobrança, às vezes em algum cliente, se precisar de ir na casa dele. Então você tem um endereço, você sabe, o sistema te dá a localização dele, tá? Aqui nós vemos as vendas que ele já fez, os produtos que ele levou no condicional, o financeiro dele, os recibos que já foram emitidos. E aqui eu não vou entrar em detalhes porque não tem nada nesse cliente, tá? Então, o que a gente faz então? Para cadastrar o cliente, vou em clientes, tá? E adicionar e preencho os dados corretamente. Se eu cadastrar um cliente com o mesmo CPF, olha, vamos pegar esse CPF aqui, vou dar um Ctrl+C nele aqui, vou adicionar, deixa eu colocar ele aqui, vou retirar só esses pontos aqui, para ficar só um caractere numérico. Então, se eu colocar esse CPF aqui, ele vai falar, olha, o CPF já está sendo utilizado no cliente Vinícius da Costa Couto. Então, ele não permite eu fazer o cadastro, justamente porque o CPF já existe, tá bom? Então, beleza, eu cadastrei o cliente e agora nós vamos falar então do menu vendas. Vamos fazer uma venda, tá? Para este cliente. Então, vamos lá então. Como que eu vou fazer então para realizar uma venda no sistema? Eu vou clicar aqui no menu vendas, do lado esquerdo, e vou em adicionar. Tá? Então, na tela de vendas, eu vou ter algumas informações para eu estar inserindo. Então, a primeira informação que eu tenho é o seguinte, o cursor já vai ficar no campo do produto, para eu informar os produtos que vai ter naquela venda. Então, ou eu passo o leitor de código de barras e ele já traz o produto, ou eu pesquiso algum termo do produto. Por exemplo, pendrive. Então, eu digitei aqui as primeiras letras e ele me deu algumas informações. O código do produto, o nome, o valor da venda, o valor da compra e a quantidade ali no estoque. Então, eu vou selecionar esse item aqui, tá? Vamos colocar ele. E vamos colocar que o usuário está comprando 2 unidades desse pendrive. Tá? Então, deu aqui 2 de 50. Vamos pegar um outro produto agora. Vamos pegar aqui o notebook, né? Vamos pegar uma formatação. Ele está fazendo uma formatação do notebook. O valor é R$80, está fazendo uma formatação só.
Beleza, então os dois itens da minha venda gerou para mim aqui um total de R$ 130. Então o que eu vou fazer? Se eu for fazer essa venda para um cliente específico, eu vou vir aqui no campo cliente e selecionar o cliente. Então eu pesquiso primeiro o nome dele e ele vai me dar ali, ó, Vinícius da Costa Couto. Vou então selecionar ele. Quando eu seleciono o cliente, o sistema já me traz aqui algumas informações dele. Quais são essas informações? O nome dele, lógico, né? As informações financeiras, ele me mostra o que está vencido, o que está em aberto. Isso aqui é interessante porque, às vezes, você vai estar fazendo ali uma venda para um cliente e pode acontecer o seguinte, às vezes a pessoa já está atrasada com você, com a sua empresa, com a loja. Então, ele te dá essa informação que, por exemplo, se tivesse vencido aqui um valor, você poderia conversar com a pessoa, né? Nós identificamos aqui que você tem em aberto com a loja aqui um valor vencido de R$ 100, né? Você gostaria de regularizar isso agora, até para você saber. Isso não impede de você fazer a venda. A venda, ele vai só te dar um anúncio, só te informar, mas a venda ela finaliza normalmente, mesmo se tiver conta vencida, tá? O que é esse crédito aqui? Isso aqui é algo que você pode utilizar no cliente. Vamos supor que se você tem um cliente que te compra bastante, né? Sempre está em dia com as contas da loja, você pode conceder para ele um crédito. Por exemplo, eu vou conceder para ele um crédito, um bônus de R$ 50 para ele comprar livremente aqui na loja. E aí, quando ele tem esse crédito, na medida que ele vai fazendo as vendas, esse crédito vai sendo abatido. Tá? Como que eu faço, então, para colocar esse crédito no cliente? Vamos sair da venda, vamos só voltar lá no cliente para mostrar para vocês. Então, aqui no cliente, quando eu pesquiso o cliente Vinícius, se eu vir aqui nas informações dele, eu vou ter um campo aqui do lado direito, que é um campo crédito. Então, você pode definir um crédito para o cliente. Por exemplo, vamos colocar aqui R$ 50 e vamos salvar. O sistema, inclusive, te dá uma opção para você imprimir esse crédito, se você quiser. Tá? Você pode imprimir aqui, ele vai dar as informações aqui da loja, né? E vai dar aqui assim, ó, o cliente fulano de tal possui um crédito de R$ 50 para utilização nesse estabelecimento. Então você pode fazer essa impressão, bate um carimbo aqui ou faz uma assinatura, e o cliente, para conseguir esse crédito, ele tem que trazer esse documento assinado, tá? Então vamos cancelar essa impressão e vamos voltar para a venda. Então vamos novamente nas vendas, adicionar, vamos colocar aqui então pendrive e uma formatação. Então o total deu R$ 105, tá? O que vai acontecer? Vamos colocar aqui 2, né? 2 pendrives, 130. Vamos pegar agora aqui o cliente Vinícius da Costa Couto. Olha que bacana. Aqui embaixo vai mostrar que ele tem um crédito de R$ 50. Entendeu? Se você marcar aqui, utilizar crédito nesta venda, não vou marcar sim, ele vai abater aqui no total da venda o valor de R$ 50. Se eu coloco como não, ele volta o valor normal, tá? Se porventura você escolheu um cliente errado, às vezes não era este cliente, você pode vir aqui e remover ele da venda. Você remove ele e vem aqui e pesquisa um novo cliente, tá? Como só tem esse cliente, a gente vamos testar só com ele mesmo. Depois a gente cadastra um outro. Então ficou ali R$ 130. Suponhamos que esta venda vai ser uma venda a prazo. Então o cliente ele vai ali pagar em parcelas, né? Por exemplo. Então suponhamos que aqui no tipo de venda você vai colocar a prazo, tá? E aqui nas parcelas você vai colocar o número de parcelas que essa venda vai gerar. Então eu quero dividir, por exemplo, em 2 vezes. Então eu vou colocar aqui 2 vezes. O que acontece? Você vai definir aqui qual que é o vendedor que está fazendo essa venda. Então você pode cadastrar os seus usuários, que a gente já viu nos vídeos passados, vai estar aqui os vendedores. Ele pega o vendedor que está logado, você seleciona o vendedor que está realizando a venda. E aqui embaixo, olha, antes de eu falar do desconto, ele já gerou que as 2 parcelas, ele pegou o valor total 130, tá bom? Dividiu esse valor por 2, então você gerou R$ 65 para cada parcela. E aí ele pegou e jogou um por vencimento. Como hoje é dia 15 do 4, ele jogou uma para o dia 15 do 5, que dá aqui 30 dias, e a outra para o dia 15 do 6. Você pode, logicamente, clicar aqui e alterar a data, né? Alterar os valores. Vamos supor que vai dar uma entrada de 100 e a outra vai ser de 30. Aí você personaliza do jeito que você quiser, tá bom? Um outro fato interessante é a questão do desconto. Você pode dar um desconto em porcentagem ou em reais, tá? Se você deixa aqui porcentagem, eu vou dar um desconto de 10%.
Então ele já vai calcular 10% de 130, deu 117 total, né? Tirando os 10%, ficou 117. Eu quero dar um desconto de R$10, então. Vou colocar aqui em reais, vou pôr 10. Então ele deu o desconto ali de R$10, tá? Você define o desconto da forma que você acha necessário. Aqui na observação geral da venda, uma observação qualquer que você quer colocar para ficar ali, para depois uma futura consulta você saber alguma informação desta venda. Se por acaso você tiver feito várias alterações aqui, vamos supor que aqui ficou 75, por exemplo. Observa que aqui ficou diferente, né? O total da venda foi 130 e aqui nas parcelas ficou 140 porque você colocou um valor diferente. Quando você vem finalizar a venda, ele vai dar a seguinte mensagem: o valor total da venda está diferente do valor total das parcelas. Deseja continuar mesmo assim? Se você continuar, ele vai fazer a venda com o valor de R$140, tá bom? Se você cancelar, você pode vir aqui e corrigir. Então, 65. Se acontecer, por exemplo, de você dar um desconto de, sei lá, vamos colocar aqui 20%, e aí de repente ficou diferente, ó, 104, 130. Você pode clicar aqui em recalcular, que ele vai novamente fazer o cálculo dessa venda, dessas parcelas, tá? Ok, pessoal? Tranquilo, né? Outra coisa é o seguinte, aqui embaixo, quando você seleciona um cliente para venda, ele traz aqui embaixo as informações cadastrais dele. Por quê? Pode acontecer que na hora da venda, você já observou que esse cliente não tem um telefone fixo. Ou às vezes, por exemplo, não tinha cadastrado aqui às vezes o RG, ou não estava com o endereço, né, preenchido corretamente. Você poderia, no ato da venda, já perguntar ao usuário. Aqui nós identificamos no sistema que a rua e o número da sua casa não está cadastrado. Você poderia nos fornecer esses dados? Se o usuário puder fornecer, você já vem aqui e atualiza. Que aí você já faz tudo numa tela. Você não precisa de ir lá na tela de venda depois para atualizar o cadastro do cliente. Já faz tudo num único local. Tá bom? Então, definir as informações da minha venda, a forma de pagamento, número de parcelas, desconto. Já dividi as parcelas direitinho. Eu vou fazer o que então? Vou finalizar. Quando eu finalizo a venda, o sistema ele emite um comprovante. Deixa eu explicar como que funciona esse comprovante para vocês. Aqui é o seguinte, ele vai imprimir da seguinte forma, por padrão vai ficar configurado dessa forma no seu sistema. Ele imprime aqui uma via da empresa que está constando o quê? O nome da empresa, os dados do cliente, o número da venda, quem for o vendedor responsável, os itens da venda, as parcelas que foram geradas nesta venda e no fechamento aqui o subtotal, o desconto, os juros, enfim. Se tivesse o crédito, ia aparecer aqui o crédito também que foi concedido. Então o cliente pode dar uma assinatura aqui nessa via. Aqui vem uma segunda via, que é a via do cliente. Tem todas as informações iguais, né, aqui em cima, só para a conferência do cliente. Ele pode levar, por exemplo, para ele depois ter um controle de vai vencer as parcelas, ele não esquecer. E aí o sistema gera também algumas notas promissórias. O que acontece? Ele gera uma nota promissória para cada parcela. Então, como nós geramos aqui duas parcelas, ele gerou uma nota promissória para a primeira parcela. Então tá lá, em 15 de maio de 2015, pagarei por essa nota promissória via 1 de 2, a loja tal, vai ser o nome da sua empresa, o CNPJ ou CPF tal, ou a sua ordem a quantia de R$52. Então o cliente ele assina nessa nota promissória e assina nessa outra nota promissória. Quando o cliente, por exemplo, realizar o pagamento, a quitação daquela venda, você pode, né, eliminar essa nota promissória ou devolver isso para o cliente, fica a seu critério. Bom, mas se você me falar, mas eu não tenho necessidade de imprimir isso, ou por exemplo, eu queria imprimir só as notas promissórias, não queria esses comprovantes, essas coisas aqui em cima não. Você pode personalizar do jeito que você quiser. Basta, eu vou cancelar aqui, basta você vir, ó, antes da gente ir, vou só mostrar para vocês, ó, gerou a venda número 1, tá? Depois eu volto aqui para continuar. Então, para você desativar aquela impressão, é só você vir em configurações gerais, tá? E aqui na primeira coluna, um pouquinho abaixo, tem a seguinte opção. Vamos lá. Ordem e impressão do comprovante de vendas. Então, tá lá assim, ó, via empresa, via cliente, nota promissória. Pode ser via empresa, nota promissória, via cliente, somente nota promissória ou desabilitar impressão. Então, você seleciona a opção que você quer, por exemplo, eu quero somente nota promissória. Vou salvar. Então, na hora que eu for fazer a impressão, né, inclusive aqui em venda, se eu vim aqui para imprimir esse recibo, ele vai imprimir somente as notas promissórias. Tá bom?
Vamos cancelar. Então aí ele gerou minha venda, né? A venda de código 1. Interessante. Se eu vir aqui no mais, é mostrar os itens da venda, tá? Que eu comprei nessa venda. Qual foi o cliente que realizou essa compra, qual foi a data da compra, qual foi o vendedor. Você pode, por exemplo, alterar essa venda. Vamos supor que na hora de fazer a venda, de repente você selecionou um vendedor errado. Você pode vir aqui editar e alterar o vendedor, né? Como a gente só tem um, não vai ter como a gente alterar aqui. Vamos cancelar. Você pode cancelar a venda. O que acontece? Quando você cancela a venda, ele vai voltar os itens que estavam nesta venda para o seu estoque e vai excluir todas as faturas que foram geradas, tá? Naquela venda. No caso, que foram 2 faturas. Tá? É interessante que se eu vir aqui no produtos e pesquisar lá pelo pendrive, por exemplo, vamos vir aqui na categoria notebooks. Então tá aqui, ó, pendrive, ele já diminuiu 2 unidades no seu estoque, tá? Que foram referente àquela venda que a gente fez, tá? Bom, para não ficar muito prolongado, gente, eu acho que eu vou encerrar essa parte de vendas, né, esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso. E no próximo vídeo a gente vai continuar, né, com essa parte de vendas. Vamos simular aí um cancelamento, uma nova venda para um outro cliente, fazer uma venda sem selecionar um cliente, para ficar mais interessante, tá? Então, a gente vai encerrar esse vídeo agora e no próximo vídeo a gente continua falando do menu vendas, tá bom? Então, até a próxima.